Olá, meus queridos. Eu me chamo Catarina. Há histórias que doem ao serem contadas, mesmo depois de tantos anos. A que vou compartilhar hoje é uma delas. É a história de uma menina que teve sua infância roubada, que se tornou mulher e mãe antes mesmo de entender o que isso significava. É a minha história. Antes de começar, quero agradecer por estar aqui comigo. Peço a gentileza que se inscrevam no canal e deixe seu like. Assim você recebe mais histórias de vida e ajuda muito o nosso canal a crescer. Pronto? Então vamos lá. Nasci em uma pequena cidade do interior do Piauí, onde o tempo parecia passar mais devagar que no resto do mundo. Éramos pobres, mas nunca faltou comida na mesa. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe lavava roupa para fora. Tenho poucas lembranças desses primeiros anos, mas todas são doces. Brincar na chuva com minhas irmãs, ouvir histórias à noite ao redor do fogão a lenha, colher frutas no pé. A escola era um luxo que poucas meninas da minha idade podiam se dar, mas meu pai insistia que eu fosse. Quero que pelo menos uma filha minha saiba ler direito, ele dizia. Eu adorava as aulas, adorava os livros, adorava aprender. Tudo mudou quando eu tinha 12 anos. Meu pai adoeceu, uma doença no pulmão, dessas que vem da poeira da lavoura. Em poucos meses estava acamado, sem poder trabalhar. O dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso. Foi nessa época que Afonso apareceu em nossas vidas. Afonso Rodrigues era engenheiro na construtora que estava erguendo a nova prefeitura da cidade. Tinha 37 anos, estava sempre bem vestido e era considerado um bom partido por todas as mães de moças casadouras da região. Por alguma razão que nunca entendi completamente, ele se interessou por mim. Começou a visitar nossa casa com frequência, sempre trazendo algum presente. Remédios para o meu pai, tecido para minha mãe, doces para mim. No início achei que ele era apenas um homem bondoso, ajudando uma família em dificuldades. Eu era apenas uma menina. Ainda brincava com bonecas, ainda tinha o corpo de criança, ainda não entendia as complexidades do mundo adulto. Mas minha mãe via algo diferente. Ele gosta de você, Catarina, ela me disse um dia enquanto lavávamos roupa. É um homem de bem, responsável. Seria uma bênção para nossa família se ele quisesse se casar com você. Casar? Eu mal sabia o que significava ser esposa. Como poderia me casar? E com um homem mais velho que meu próprio pai? Mas, mamãe, eu só tenho 12 anos, argumentei assustada. Vai fazer 13 no mês que vem, ela respondeu, como se esse um ano fizesse toda a diferença. Muitas meninas se casam com essa idade. Eu mesma me casei com 14 anos. As visitas de Afonso se tornaram mais frequentes. Ele começou a trazer presentes só para mim. Fitas de cabelo, um par de sapatos, até mesmo um pequeno rádio. Meu pai, cada vez mais fraco na cama, observava tudo com olhos tristes, mas não dizia nada. Acho que ele sabia que não estaria conosco por muito mais tempo, e a ideia de deixar a família desamparada o atormentava. Um dia, Afonso pediu para falar com meus pais a sós. Fui mandada para fora, mas fiquei escutando pela janela. Ele estava pedindo minha mão em casamento. Ela é muito nova, ouvi meu pai dizer, a voz fraca, mas determinada. Vou esperar que complete 13 anos, respondeu Afonso. E prometo cuidar bem dela. Tenho uma boa casa e um bom emprego. Ela nunca vai passar necessidade. 2 semanas depois, meu pai faleceu. No dia seguinte ao enterro, minha mãe me chamou para uma conversa. Afonso ainda quer se casar com você, ela disse, os olhos vermelhos de tanto chorar. E nós precisamos aceitar. Não temos como sustentar esta casa sem seu pai. Assim, no dia em que completei 13 anos, fiquei noiva. O casamento foi marcado para o mês seguinte. O vestido de noiva era um vestido branco simples, que tinha pertencido à minha prima mais velha. Tiveram que fazer vários ajustes porque eu era muito menor que ela. Mesmo assim, ficava grande em mim, uma criança brincando de se vestir de adulta. A cerimônia foi na pequena igreja da cidade. Lembro do padre me olhando com uma expressão estranha,
mistura de pena e desaprovação, mas ele não disse nada. Naquela época, meninas se casando tão jovens era algo comum, especialmente em famílias pobres. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia. Na hora, pensei que era de emoção. Hoje, olhando para trás, me pergunto se não era de culpa, de tristeza por entregar uma filha ainda criança a um homem que mal conhecíamos. Afonso sorria, orgulhoso, como quem acabou de adquirir algo valioso. Ele me levou para sua casa, um sobrado simples, mas bem maior que qualquer lugar onde eu tinha morado antes. E assim começou minha vida de mulher casada. A primeira noite foi difícil. Eu não entendia o que estava acontecendo. Ninguém tinha me explicado o que acontece entre um homem e uma mulher. Chorei muito, de dor, de medo, de confusão. Afonso tentou ser gentil, à sua maneira, mas era como tentar ensinar um pássaro a nadar. Simplesmente não era natural. Você vai se acostumar, ele disse, dando tapinhas desajeitados no meu ombro enquanto eu soluçava. Todas as esposas se acostumam. Os primeiros meses de casamento foram um choque para mim. De repente, eu era responsável por cozinhar, limpar, lavar, passar, todas as tarefas de uma dona de casa. Eu, que ainda brincava com bonecas, agora tinha que ser a senhora da casa. Afonso saía cedo para trabalhar e voltava tarde. No início, ele realmente parecia tentar ser um bom marido à sua maneira. Trazia pequenos presentes, elogiava minha comida, mesmo quando estava horrível. Me levava para passear na praça aos domingos. Aprendi a cozinhar perguntando às vizinhas, observando, tentando. Aprendi a limpar, a organizar uma casa, a ser uma esposa. Mas por dentro, continuava sendo uma menina. Uma menina que tinha sido forçada a crescer rápido demais. A escola ficou para trás. Mulher casada não precisa de estudo, disse Afonso quando mencionei que gostaria de continuar. Precisa cuidar da casa e do marido. Nos primeiros meses, chorava escondida quase todas as noites, com saudades do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, da minha infância perdida. Mas o tempo tem esse poder estranho de nos fazer aceitar até as situações mais difíceis. Aos poucos, fui me acostumando à minha nova vida. E então, quando tinha acabado de completar 14 anos, descobri que estava grávida. A gravidez foi um susto. Meu corpo, ainda em desenvolvimento, agora abrigava outra vida. Não sabia nada sobre ser mãe. Eu mesma ainda precisava de uma. Afonso ficou radiante com a notícia. Um filho! Zrenia ele repetia para quem quisesse ouvir. Meu filho! Maria nasceu em casa, com a ajuda de uma parteira. Foi um parto difícil. Eu era muito jovem, muito pequena. A dor foi indescritível. Mas quando colocaram aquele pequeno embrulho nos meus braços, algo mudou dentro de mim. Olhando para aquele rostinho vermelho e enrugado, fiz uma promessa silenciosa. Você nunca vai passar pelo que eu passei. Nunca vou deixar que tirem sua infância. A maternidade me transformou. De repente, eu tinha um propósito maior que simplesmente existir como a esposa do engenheiro. Eu era mãe. Tinha alguém que dependia completamente de mim, que me olhava com olhos que não julgavam, que me amavam incondicionalmente. Foi por Maria que comecei a encontrar minha força. Nos primeiros meses após o nascimento de Maria, Afonso continuou sendo o marido atencioso que tinha sido no início. Estava orgulhoso do bebê, orgulhoso de ser pai. Mas aos poucos, sua verdadeira natureza começou a aparecer. Primeiro foram as saídas noturnas, uma vez por semana, depois 2, depois quase todas as noites. Voltava tarde, cheirando a bebida e perfume barato. Quando Maria tinha 6 meses, engravidei novamente. Desta vez, Afonso não ficou tão entusiasmado. Outro? Zrenia, ele disse, franzindo a testa. Tão cedo? João nasceu quando eu tinha 15 anos. 2 bebês para cuidar, uma casa para administrar e um marido cada vez mais ausente. Foi nessa época que o dinheiro começou a faltar. Afonso, que sempre tinha sido generoso com as despesas da casa,
Agora dava apenas o mínimo necessário. Quando eu perguntava onde estava indo o resto do salário, ele desconversava ou se irritava. Um dia, uma vizinha veio me contar com aquele tom de falsa preocupação que esconde o prazer da fofoca. Catarina, você sabe que seu marido tem sido visto jogando no cassino, né? Dizem que ele perde muito dinheiro por lá. Cassino? Jogos de azar? Era isso que estava consumindo o dinheiro que deveria alimentar nossos filhos? Quando confrontei Afonso, ele negou no início. Depois, vendo que eu sabia demais, admitiu que jogava, de vez em quando, só para relaxar. Prometeu parar. Mas as promessas de um jogador valem tanto quanto suas apostas perdidas. Afonso não só continuou jogando, como intensificou. O dinheiro, que já era pouco, tornou-se ainda mais escasso. Primeiro faltou para os extras: roupas novas, pequenos luxos, depois para coisas básicas: carne na mesa, fraldas para os bebês, remédios quando ficavam doentes. Enquanto isso, nossa família continuava crescendo. Pedro nasceu quando eu tinha 17 anos. Antônio, aos 19. Ana, minha caçulinha, quando eu tinha 21. 5 filhos antes dos 22 anos. Comecei a fazer pequenos trabalhos para complementar a renda. Lavava roupa para fora, como minha mãe tinha feito. Fazia doces para vender para as vizinhas. Tudo enquanto cuidava de 5 crianças pequenas e mantinha a casa funcionando. O dinheiro, eu escondida no fundo do armário da cozinha. Era meu pequeno segredo, minha rede de segurança para os dias ruins. E os dias ruins estavam chegando. Era uma sexta-feira de inverno. Chovia tanto que parecia que o céu estava desabando sobre nossa cidade. As crianças já estavam na cama. Maria, com 8 anos, já me ajudava a cuidar dos irmãos menores. Passava da meia-noite quando ouvi batidas fortes na porta. Meu coração disparou. Afonso tinha saído há 3 dias, sem dizer para onde ia ou quando voltaria. Quando abri a porta, lá estava ele, encharcado até os ossos, com aquele olhar que eu conhecia bem, vidrado, distante, de quem tinha bebido além da conta. Mas havia algo mais desta vez. Algo que me gelou a alma. Medo. Afonso, o homem que nunca demonstrava fraqueza, estava com medo. Catarina, ele disse entrando e derrubando o vaso que tinha sido da minha avó, precisamos conversar. Atrás dele vi silhuetas de homens esperando na chuva. 5 ou 6, não consegui contar direito na escuridão. O que aconteceu? Perguntei já sabendo que a resposta não seria boa. Eu perdi a casa, ele disse, as palavras saindo emboladas. No jogo. Perdi tudo. O mundo parou por um instante. A casa? Nossa casa? O único teto que meus filhos conheciam? Como assim? Perdeu a casa? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Como se perde uma casa, Afonso? Ele desviou o olhar, incapaz de me encarar. Estava com uma boa mão. Achei que ia recuperar o que tinha perdido nas últimas semanas. Mas não deu certo. Foi então que um dos homens entrou. Alto, bem vestido apesar da chuva, com um olhar frio que me avaliava como se eu fosse parte dos móveis que ele acabara de ganhar. Senhora, ele disse com uma voz surpreendentemente educada. Lamento informar que seu marido apostou e perdeu esta propriedade em um jogo legítimo. Tenho aqui os documentos, assinados por ele. Ele estendeu um papel molhado, com a assinatura inconfundível de Afonso no final. Vocês têm até o final da semana para sair, continuou o homem. Estou sendo generoso. Poderia exigir que saíssem agora mesmo. Olhei para Afonso, depois para o papel em minhas mãos, depois para a escada que levava ao quarto onde meus 5 filhos dormiam, alheios ao fato de que acabavam de perder o teto sobre suas cabeças. E para onde vamos? Perguntei, a voz quase sumindo. Afonso deu de ombros, aquele gesto de quem transfere a responsabilidade. Você tem família, não tem? Sua mãe, suas irmãs? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se fortalecido. É difícil explicar. Saia, eu disse, a voz baixa, mas firme. O quê?
Afonso parecia genuinamente confuso. Saia desta casa. Agora. Você apostou seu teto, não o dos seus filhos. Catarina, você não está entendendo. Entendo perfeitamente. Você jogou fora o futuro dos seus filhos por causa de cartas. Agora saia. O homem que tinha trazido os papéis observava a nossa discussão com interesse clínico, como quem assiste a um espetáculo. Senhora, ele interrompeu, os documentos são claros. A casa agora me pertence. Me virei para ele, sentindo uma coragem que nunca soube que tinha. Senhor, tenho 5 crianças dormindo lá em cima. O mais novo tem apenas 2 anos. Nos dê alguns dias para encontrar um lugar, por favor. Algo no meu tom deve ter tocado alguma humanidade escondida naquele homem, porque ele assentiu brevemente. 3 dias. Nem um dia a mais. Quando o homem e seus companheiros saíram, levando Afonso com eles, me sentei na escada e chorei. Chorei em silêncio para não acordar as crianças. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que nunca tive, por tudo que meus filhos mereciam e não receberiam. Mas as lágrimas secaram rápido. Não tinha tempo para chorar. Tinha apenas 3 dias, 72 horas, para encontrar um teto para 6 pessoas. Na manhã seguinte, fui até a casa da minha mãe. Não tinha falado com ela em quase 2 anos, desde que ela tinha dito que problemas de casamento se resolvem entre marido e mulher. Quando mencionei que Afonso estava bebendo demais. A recepção foi fria. Seu padrasto sempre disse que aquele homem gostava de jogo, disse minha mãe, os lábios apertados em desaprovação. Podem nos acolher por algumas semanas? Perguntei, engolindo o orgulho. Só até eu encontrar um trabalho, um lugar para ficar? Minha mãe, envelhecida além dos seus anos, balançou a cabeça. Não temos espaço, Catarina. Sua irmã Joana voltou para casa com os 3 filhos depois que o marido dela morreu. A casa já está apertada. Saí de lá de mãos vazias, mas com uma certeza. Estava sozinha nessa luta. Eu e meus filhos contra o mundo. Passei os dias seguintes batendo de porta em porta. Antigas amigas, conhecidos da igreja, até mesmo estranhos que pareciam ter um olhar bondoso. Todos tinham desculpas, todos tinham razões para não ajudar. O tempo estava acabando. No 3º dia, o homem voltou, pontual como um relógio. Trouxe outros homens com ele para garantir que saíssemos, imaginei. Seu tempo acabou, senhora, ele disse sem rodeios. Olhei para nossas coisas empacotadas em poucas caixas e sacolas. Olhei para meus filhos, assustados e confusos. Maria, sempre forte, segurava a mão dos irmãos menores, tentando acalmá-los. Para onde vamos, mamãe? Perguntou João, com 6 anos e olhos grandes demais para o rosto magro. Vamos para uma aventura, respondi tentando sorrir. Vamos conhecer lugares novos. Saímos pela porta da frente carregando o pouco que conseguimos levar. Roupas, alguns brinquedos, as fotografias dos filhos quando bebês, a Bíblia da minha avó. O resto, móveis, utensílios, lembranças, ficou para trás. Nossa primeira noite foi na praça da igreja. Improvisei camas com cobertores sob a marquise, protegidos da chuva fina que caía. Contei histórias para distrair as crianças. Fingi que era uma grande aventura, como um acampamento. Quando finalmente dormiram, deixei as lágrimas voltarem, silenciosas e amargas. A segunda noite foi pior. Choveu forte e a marquise não foi suficiente para nos proteger. Acabamos todos encharcados. Ana, a caçulinha, começou a tossir, um som que gelava meu coração de mãe. Na 3ª noite, um guarda nos expulsou da praça. Não pode ficar aqui, senhora. Dá má impressão para a cidade. Má impressão. Uma mãe e 5 crianças sem teto davam má impressão. Acabamos dormindo na estação de trem abandonada, nos arredores da cidade. O lugar estava sujo, cheio de ratos, mas pelo menos tinha um teto. Limpei um canto o melhor que pude. Estendi nossos cobertores já úmidos e tentei fazer as crianças dormirem. Foi a noite mais longa da minha vida. Sentada, abraçando Ana, que ardia em febre,
Observando os outros 4 dormirem o sono inquieto dos desamparados, tomei uma decisão. Iríamos para o campo, para longe daquela cidade, daquelas pessoas, daquelas memórias. Na manhã seguinte, com as poucas moedas que tinha guardado, que graças a Deus tinha trazido comigo, comprei pão e leite para as crianças e remédio para a febre de Ana. Depois, com as crianças no colo ou pela mão, caminhamos até a estrada que levava às fazendas da região. Meu avô tinha sido lavrador, e eu lembrava das histórias que ele contava sobre fazendas que sempre precisavam de mãos para trabalhar. Era nossa única esperança. A primeira fazenda nos rejeitou. Mulher sozinha com 5 crianças? Não temos lugar para vocês aqui. A segunda também. As crianças são muito pequenas para trabalhar, e você sozinha não vale o sustento de 6 bocas. Na terceira fazenda, o capataz, seu Joaquim, nos olhou com uma mistura de desconfiança e pena. De onde vocês vêm? Ele perguntou, coçando a barba grisalha. Da cidade, respondi simplesmente. Não queria contar nossa história, não queria sua pena. E o pai dessas crianças? Não existe mais, eu disse. E de certa forma era verdade. O Afonso que eu conhecia ou pensava conhecer não existia mais para nós. Seu Joaquim hesitou, olhando para as crianças. Ana, ainda febril, dormia em meus braços. Os outros 4, exaustos da caminhada, estavam sentados na poeira, quietos demais para crianças daquela idade. Não temos alojamento para a família, ele disse finalmente. Só para trabalhadores homens. Meu coração afundou. Mais uma rejeição. Mas, ele continuou surpreendendo-me, tem um galpão velho nos fundos da propriedade. Não é lugar para criança, mas é melhor que ficar na rua. O galpão era pequeno, com chão de terra batida e telhado que deixava passar a chuva em alguns pontos. Mas tinha paredes e uma porta que fechava. Era nosso novo lar. Você pode trabalhar na colheita, disse seu Joaquim. Pagamos por dia de trabalho. E quando não tiver colheita, pode ajudar na cozinha da fazenda. Aceitei imediatamente. Qualquer trabalho, qualquer pagamento, qualquer chance de alimentar meus filhos. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Acordava antes do amanhecer, deixava comida pronta para as crianças e ia para a lavoura. Maria, com apenas 8 anos, ficava responsável pelos irmãos. Voltava ao meio-dia para verificar como estavam e retornava para a lavoura até o anoitecer. Minhas mãos, antes macias, ficaram calejadas e ásperas. Minha pele, antes clara, escureceu sob o sol inclemente. Meu corpo, ainda jovem mas já cansado de tantas gravidezes, ganhou músculos e resistência. As crianças, surpreendentemente, se adaptaram bem à vida no campo. Depois do choque inicial, começaram a explorar os arredores, a fazer amizade com os filhos dos outros trabalhadores, a encontrar pequenas alegrias, um ninho de passarinho, um filhote de cachorro, uma fruta colhida direto do pé. Meu salário, embora modesto, era suficiente para comida, roupas simples e até mesmo para guardar algumas moedas por mês, em uma lata de biscoitos, escondida sob uma tábua solta no chão. As crianças começaram a frequentar a escola rural a 1 hora de caminhada da fazenda. Maria, sempre responsável, levava os irmãos todos os dias, garantindo que não faltassem às aulas. Estudem, eu dizia a eles todas as noites, enquanto os arrumava na cama. Estudem muito. É o único caminho para uma vida diferente. E eles estudaram. Com uma dedicação que me enchia de orgulho. Maria, a mais velha, era especialmente brilhante. Os professores diziam que ela tinha um dom para os estudos. Aos poucos, construímos uma vida. Não era a vida que eu tinha sonhado quando criança, nem a que tinha imaginado quando me casei. Mas era nossa, conquistada com suor e lágrimas, sustentada pelo amor que nos unia. 4 anos se passaram sem que tivéssemos notícias de Afonso. Era como se ele tivesse desaparecido da face da terra, ou pelo menos da nossa vida. Até que um dia, seu Joaquim me chamou após o trabalho. Dona Catarina, tem um homem na sede perguntando por você. Diz que é seu marido. Meu coração disparou.
Afonso? Depois de todo esse tempo? O que ele queria? Encontrei-o sentado na varanda da casa principal. Estava mais magro, com roupas gastas e uma aparência doentia. Os olhos, antes vivos e confiantes, agora estavam encovados e sem brilho. Catarina, ele disse, tentando sorrir. Você está diferente. Fiquei em silêncio, esperando que ele explicasse sua presença. Eu não estou bem, continuou tossindo. Estive doente. Os médicos dizem que é do pulmão. Preciso de alguém para cuidar de mim. Ele esperava que eu voltasse, que abandonasse a vida que tinha construído com tanto sacrifício, que tirasse meus filhos da escola, que deixasse meu trabalho, tudo para cuidar do homem que nos jogou na rua. Não, respondi simplesmente. Como assim não? Ele parecia genuinamente surpreso. Você é minha esposa. Prometeu cuidar de mim na saúde e na doença. E você prometeu me honrar e respeitar. Prometeu um teto para seus filhos. Promessas que você quebrou quando apostou nossa casa. Catarina, eu estou morrendo, ele disse, a voz quebrando. Senti pena dele. Realmente senti. Mas a pena não era suficiente para apagar os anos de abandono, as noites em que meus filhos dormiram com fome, os dias intermináveis de trabalho sob o sol para garantir nossa sobrevivência. Sinto muito, Afonso. Verdadeiramente sinto. Mas não vou voltar. Ele se levantou cambaleante, a raiva substituindo a súplica em seus olhos. Você vai se arrepender disso. Vou tirar seus filhos de você. Vou dizer ao juiz que você os abandonou, que é uma mãe incapaz. Faça o que achar que deve fazer, respondi surpreendentemente calma. Mas lembre-se, nossos filhos sabem exatamente quem esteve ao lado deles todos esses anos e quem não esteve. Ele saiu sem olhar para trás. Foi a última vez que o vi com vida. 6 meses depois, soube por um conhecido da cidade que Afonso tinha morrido sozinho, em um quarto de pensão barata. Ninguém reclamou o corpo. Rezei por sua alma, mas não chorei sua partida. Ao longo dos anos na fazenda, não faltaram homens interessados em mim. Apesar de ser mãe de 5 filhos e carregar no rosto as marcas de uma vida difícil, eu ainda era jovem. Houve pretendentes, um trabalhador da fazenda, outro que era comerciante da cidade próxima, até mesmo um professor da escola rural. Alguns eram homens decentes que poderiam ter sido bons padrastos para meus filhos. Mas algo dentro de mim se recusava a arriscar novamente. Tinha provado o sabor amargo de um casamento forçado. Tinha conhecido a dor de depender de alguém que falha quando mais se precisa. Por que não se casa com o seu Manuel? Perguntavam as outras mulheres da fazenda. Ele tem um bom emprego na serraria, gosta de crianças. Ou com o professor Antônio. Ele sempre pergunta por você quando vem buscar as crianças na escola. Minha resposta era sempre a mesma. Estou bem assim. Meus filhos são minha vida. A verdade é que tinha aprendido a ser autossuficiente. Tinha descoberto uma força dentro de mim que não sabia que existia. Tinha construído, tijolo por tijolo, uma vida para mim e meus filhos. Por que arriscar tudo isso por um homem? Além disso, olhando para meus filhos crescendo, percebi que eles precisavam mais de uma mãe forte e presente do que de um padrasto, por melhor que ele pudesse ser. Então, fiz uma escolha consciente: nunca mais me casar. Dedicar minha vida aos meus filhos, ao seu futuro, à sua educação. Seria mãe e pai, provedora e protetora, amiga e orientadora. Foi a melhor decisão que já tomei. Os anos passaram marcados pelo trabalho duro e pelas pequenas alegrias do dia a dia. Ver João aprendendo a ler. O primeiro dente que Pedro perdeu. Antônio ganhando um concurso de matemática na escola. Ana desenhando flores para alegrar nossa casa simples. Maria se tornando uma jovem mulher, forte e determinada como a mãe dela teve que ser. A educação dos meus filhos era minha obsessão. Trabalhava horas extras, sempre que podia, para comprar livros, cadernos,
uniformes. Caminhava quilômetros nos fins de semana para levá-los à biblioteca da cidade. Sentava com eles todas as noites, mesmo exausta do trabalho na lavoura, para ajudar com as lições. Estudem, eu repetia como um mantra. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Eles entendiam. Talvez por terem vivido na rua, por terem conhecido a fome e o desamparo, meus filhos valorizavam cada oportunidade de aprendizado como um tesouro precioso. Quando Maria completou 15 anos, surgiu um problema. A escola rural só ia até a 4ª série. Para continuar estudando, ela precisaria ir para a cidade, a quase 2 horas de distância. Foi quando tomei outra decisão importante. Era hora de deixar a fazenda. Meus filhos precisavam de melhores escolas, de mais oportunidades que o campo não podia oferecer. Com as economias de quase 5 anos de trabalho duro, a lata de biscoitos tinha sido substituída por várias, todas cheias de moedas e algumas notas. Aluguei uma casa pequena na periferia da cidade. Consegui emprego em uma fábrica de alimentos, com um horário fixo e salário melhor que o da fazenda. As crianças foram matriculadas em escolas públicas. Maria começou a trabalhar meio período como balconista para ajudar nas despesas e estudar à noite. João, meu filho mais velho, depois de Maria, sempre foi fascinado pelo mar, sonhava com oceanos que nunca tinha visto. Quando completou 17 anos, anunciou sua decisão. Mãe, quero entrar para a Marinha. A Marinha era um sonho tão distante da nossa realidade que nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas João estava determinado. Estudou como nunca para as provas de admissão, treinava fisicamente todos os dias antes e depois da escola. E conseguiu. Meu filho, que tinha dormido na praça da igreja quando perdemos nossa casa, agora vestia o uniforme branco da Marinha do Brasil. O dia em que João partiu para o treinamento foi um dos mais difíceis e mais orgulhosos da minha vida. Difícil porque era a primeira vez que nos separávamos. Orgulhoso porque ele estava seguindo seu próprio caminho, um caminho que ele mesmo tinha escolhido. Antes de partir, João me abraçou forte e disse algo que nunca esqueci. Mãe, tudo que sou hoje é por causa da senhora. Vi como lutou por nós, como nunca desistiu. Prometo que vou honrar cada gota de suor que a senhora derramou por mim. Pedro abriu um pequeno comércio. Antônio conseguiu uma bolsa para estudar engenharia. Ironicamente, a mesma profissão do pai, que nunca conheceu de verdade. Ana, minha caçula, tornou-se professora. E Maria, minha primogênita, minha pequena mãe substituta, nos tempos mais difíceis, formou-se em direito, especializando-se em direitos das mulheres e crianças. Hoje, ajuda mulheres que passam por situações semelhantes às que vivemos. João, quando se tornou oficial da Marinha, era conhecido por sua disciplina. Do trabalho para a casa, de casa para o trabalho. Ele nunca participava das bebedeiras de fim de semana, nunca ia aos cassinos quando o navio atracava em portos estrangeiros. A vida é séria demais para ser apostada, ele costumava dizer. Todos os meus filhos construíram vidas estáveis, responsáveis, estruturadas. A verdadeira responsabilidade, não aquela que Afonso fingia ter, mas a que se constrói dia após dia, com trabalho honesto. E os netos? Ah, meus netos são a luz da minha vida. Cresceram em lares seguros, com pais amorosos. Tiveram a infância que seus pais não puderam ter, com brinquedos, livros, férias na praia, festas de aniversário. Mas também herdaram os valores que tanto me esforcei para transmitir. A importância da educação, do trabalho honesto, da família unida, da responsabilidade verdadeira. Quando olho para essa família grande e unida que construímos, eu e meus 5 filhos, contra todas as probabilidades, sinto uma alegria que palavras não conseguem descrever. Da menina de 13 anos forçada a se casar, da jovem mãe que dormiu na rua com 5 crianças pequenas, nasceu uma matriarca de uma família de homens e mulheres respeitados e íntegros. Hoje, aos 72 anos,
Olhando para trás com os olhos de quem já viveu muito, vejo que perder aquela casa foi, ironicamente, o começo da construção do meu verdadeiro lar. Aprendi que família não é quem divide nosso sangue, mas quem divide nossas lutas. Meus 5 filhos e eu formamos o núcleo mais forte que já conheci, forjado nas dificuldades, temperado nas provações, solidificado no amor. Aprendi que educação é o único bem que ninguém pode tirar de você. Podem levar sua casa, seu dinheiro, suas posses, mas o conhecimento, uma vez adquirido, é seu para sempre. Aprendi a agradecer pelas pequenas coisas: um teto sem goteiras, comida na mesa, o sorriso de um filho. A felicidade está na soma dessas pequenas bênçãos diárias. E, talvez o mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que podemos perder tudo, absolutamente tudo, e ainda assim encontrar força para dar o próximo passo. E depois outro. E mais outro. Hoje, sou avó de 11 netos. E quando olho para trás, para aquela menina de 13 anos que foi forçada a crescer rápido demais, quero dizer a ela: vai dar tudo certo. Vai ser difícil, vai doer, vai parecer impossível às vezes. Mas você vai conseguir. E da sua luta nascerá uma família forte, unida, amorosa. E a vocês que me ouviram até aqui, deixo meu agradecimento por permitirem que uma senhora idosa compartilhe sua história, por dedicarem seu tempo a escutar as lições que a vida me ensinou. Também gostaria de pedir que comentem aqui se vocês também já passaram por momentos difíceis. Adoraria conhecer suas reflexões também. Ah, antes de me despedir, quero deixar um recado especial para quem está passando por momentos difíceis agora e se sentindo sozinho. Lembre-se que toda tempestade passa. Pode demorar, pode parecer interminável enquanto estamos no meio dela, mas sempre passa. E é possível sobreviver. É possível se reconstruir. É possível transformar a dor em força. Foi assim comigo. Será assim com você também. Um abraço quentinho da vovó Catarina e que Deus abençoe cada um de vocês.